Estamos aqui de volta para dar a continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Para a gente já chegar chegando, vou colocar aqui um exercício que lembra das coisas que aconteceram nas nossas últimas conversas. Então, começando aí, ele diz o seguinte: dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas. Antes da gente começar a responder, eu vou te fazer outras perguntas. Quero que você tente responder. Se precisar, você pausa o vídeo, responde, depois você volta para dar continuidade. Beleza? O que significa dizer que esses dois balões estão carregados negativamente? Se os dois balões estão carregados negativamente, o significado disso é: eu coloquei elétrons em excesso nesses balões. Beleza? Como que eu fiz isso? Posso ter pegado um corpo carregado negativamente, colocava em contato com o balão e aí eles trocavam cargas e uma parte das cargas ficava ali no balão. Essa é uma das maneiras de fazer o balão ficar negativo. Outra maneira de fazer ele ficar negativo: atritar o balão com algum objeto, observando lá na série triboelétrica quais são os materiais que, ao serem atritados com o material do balão, vão fazer o balão ficar negativo, ou seja, pegar algum objeto que esteja na lista de substâncias, na lista de materiais acima do material que constitui o balão. Beleza? Assim que a gente faz para ele ficar negativo. Então, dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas. Latas metálicas subentende somente que as latas são boas condutoras de eletricidade. Significa que as cargas elétricas conseguem fluir livremente pelas latas. Beleza? Isso não aconteceria se a lata fosse feita, se não fosse uma lata, se fosse um material isolante, por exemplo, de plástico, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Então são latas metálicas que estão alinhadas, estão em contato e que inicialmente estavam neutras, ou seja, inicialmente não havia cargas elétricas nas latas. Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chegam a tocar as latas, ou seja, os balões eles vão induzir cargas à distância nas latas. Beleza? Conforme mostrado na figura, estão próximos e jamais chegam a tocar as latas. Nessa configuração, as latas terão respectivamente carga total. Aí ele vai ver, né? Então, se eu tenho cargas negativas do lado de cá, estou falando desse aqui, desse balãozinho do lado de cá. Se eu estou falando dessas cargas negativas aqui, significa que essa lata aqui, deve ficar, pelo menos com a bandinha de cá dela, predominantemente positiva, porque esses elétrons em excesso vão empurrar os elétrons que estavam aqui para longe e essa banda da lata vai ficar positiva, beleza? Então eu espero que a lata de número 3 fique positiva. Os elétrons dela foram para onde? Bom, empurrados aqui para o meio. Não sei se eles chegaram aí para a lata 2, né? Pode ser que eles tenham ficado aqui meio na lata 3 também, beleza? Mas o fato é, esse corpo indutor do lado de cá vai induzir essa configuração aqui. Mesma coisa do outro lado, lá na lata 1, essas cargas negativas devem induzir cargas positivas do lado de cá, e essas cargas positivas do lado de cá vão aparecer por conta aí da movimentação dos elétrons que vão ser empurrados aí provavelmente no rumo da lata do meio. Beleza? Então, provavelmente o que vai acontecer aqui? A gente vai ter a lata 1 positiva, a lata 2 negativa e a lata 3 positiva. Beleza? Vamos ver se tem alguma alternativa com essa informação. Então, a alternativa A diz que a lata 1 está com carga zero, não serve. A B diz que a 1 é positiva, a 2 é zero e a 3 positiva. Então, isso aqui não é verdade. A letra C começa dizendo que a 1 tem carga zero, é mentira. A letra E sai dizendo 0, 0, 0 é mentira. Estou com muita vontade de marcar a letra D, mas eu vou ler, né? Porque a gente tem que ler. 1 positiva, 2 negativa, 3 positiva. A gente marca letra D. Beleza? Então o fluxo de cargas ele acontece dessa forma que a gente está falando aí. Beleza? Tá. Então esse assunto todo ele trouxe aqui
uma análise qualitativa das coisas. Como assim? Uma análise de, vai ficar positivo, vai ficar negativo, vai ter mais carga, vai ter menos carga, mas quanta carga a gente ainda não sabe. Né? A gente chegou até a fazer um esboço, pensar aí na contagem da quantidade de elétrons, até mostramos aí a carga elementar e tudo mais. Mas a coisa começa a ficar interessante mesmo quando a gente começa a calcular os efeitos das cargas elétricas. E o principal dos efeitos que a gente tem aqui é a força de atração entre cargas elétricas. E essa força de atração ela só foi ser bem descrita muitos séculos depois do fenômeno do AMBA aparecer. Então, tipo, a galera lá na época falava assim, o AMBA carregado atrai folhas secas, mas e se eu quisesse carregar uma folhona, né, de 100 gramas, como é que seria? E se fosse uma folha de 300 gramas? Se eu quisesse carregar um bloco de papel ou alguma coisa nesse sentido, como é que seria feito isso? Que quantidade de carga eu teria que envolver? Né? Então, isso não era a preocupação inicial dos primeiros que fizeram a descrição desses fenômenos. Então, a gente, para conseguir fazer esses cálculos, precisa compreender uma propriedade que existe aí em muitos lugares na natureza, mas que serviu de inspiração aqui para a gente calcular a intensidade da força de natureza elétrica. Vamos ver? Para falar da lei do inverso dos quadrados, eu vou fazer um desenho aqui. Vocês vão perceber que as minhas habilidades artísticas não estão no forte aí das minhas expertises. Então eu vou desenhar aqui, primeiro, uma espécie de uma latinha de tinta. Então tá aqui a latinha de tinta. Imagina que você aperta aí o spray, né, da latinha de tinta. Na hora que você aperta o spray da latinha de tinta, vai sair a água aqui, né? Que é a tinta, né? Vai sair a tinta, não é água, né? Vai sair a tinta por aí. É um fluido, né? Um líquido. Sai na forma de gotinhas, né? Como se fosse isso. E essa tinta, se você botar um objeto aqui na frente, esse objeto vai ficar cheio de tinta. Né? Então, se eu pegar uma coisa e botar ali no meio do caminho, a tinta vai se concentrar bastante ali. Né? Então, se eu tiver um objeto na frente aí do jato de tinta, se esse objeto estiver perto, a tinta vai fazer uma camada bem grossa em cima dele, né? A tinta fica forte. Só que se eu estiver mais distante, a tinta vai fazer uma camada mais fina. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a uma determinada distância e colocar um objeto de área A aqui na frente, vai se formar uma camada de tinta que eu vou falar que tem uma espessura E. Agora, imagina que eu coloque um anteparo aí, um objeto ao dobro da distância. Se eu estou no dobro da distância aí da fonte de tinta, para início de conversa, pela proporcionalidade, este tamanho aqui vai aparecer aqui em cima em dobro, né? Que é proporcional, né? O tamanho. Esse tamanho lateral aqui, também vai aparecer em dobro. Então, se a gente for fazer o desenho aqui, a gente vai ver que essa área, essa nova área aqui, para um anteparo, no dobro da distância, é uma área 4 vezes maior que a área anterior. Então, é razoável acreditar que a espessura da camada de tinta que vai aparecer aqui é 1/4 da espessura da camada de tinta que existia no primeiro anteparo. Beleza? Mesma coisa acontece se eu tiver o triplo da distância. Se eu tiver 3 vezes mais longe, o que vai acontecer? Aqui em cima eu vou ter o triplo do tamanho, aqui na lateral eu vou ter o triplo do tamanho, então eu vou ter 3 vezes 3 aqui, uma área 9 vezes maior do que aquela área inicial que eu tinha lá. A área vai ser 9 vezes maior do que aquela que eu tinha. Ou seja, então, se eu tiver aqui a 3 vezes a distância que eu estava lá, a espessura da camada de tinta vai ser a espessura que eu tinha inicialmente, dividido dessa vez por 9.
que a gente consegue perceber aqui nesses números? Que se você tiver uma distância 5, 10, 20 vezes maior, a espessura da camada de tinta vai ficar dividida por 5 ao quadrado, 10 ao quadrado, 20 ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter a espessura da camada de tinta proporcional ao inverso do quadrado da distância. Beleza? Então, quanto mais longe a gente está, a gente tem uma espessura da camada de tinta mais fininha. E quanto mais perto, mais grosso. E a proporção em termos da distância é proporcional ao inverso dos quadrados. O que essa informação tem de importante para nós? Cara, um monte de coisa. A lei do inverso dos quadrados serve para a distribuição de tinta, como a gente colocou aí, de uma maneira bem intuitiva. Ela serve para a distribuição de intensidade sonora. Então imagina aí que você vai ter um show de um artista e aí você vai botar lá as caixas de som no palco, né? Só que o lugar onde vai ficar o seu público é muito grande, né? E aí, a partir de que ponto você precisa botar repetidores da caixa de som lá de trás para que aconteça, né, uma boa experiência ali para a galera que está ouvindo o som? Porque se você quer chegar ao som muito longe, o pessoal ali da frente vai sair sangue do ouvido deles e não vai resolver, né? E lá longeão vai continuar o som muito baixo. Então, como é que o som se espalha no espaço? Ele tem uma fonte que é um espalhamento tridimensional, que vai em todas as direções. Então, esse tipo de espalhamento obedece à lei do inverso dos quadrados. Então, conforme vai ficando mais distante, você vai tendo esse som, né, caindo com o inverso do quadrado da distância. Mesma coisa com lâmpada, que vai fazer iluminação de ambientes. Então, se você for fazer um projeto de iluminação, você deve ter que levar em consideração a intensidade luminosa daquela lâmpada, né? Não precisa ser iluminação de ambiente, não. Não sei se tu já viu como é que funciona algumas TVs dessas de LCD, que elas têm um mar de LEDs atrás com umas lâmpadazinhas, e essas lâmpadazinhas elas fazem uma iluminação uniforme, né? Que tem que ser uniforme. O espaçamento entre essas lâmpadas, o tipo dessa lente, isso tudo aí é determinado pela lei do inverso dos quadrados. E uma pessoa muito famosa que fez aí, que invocou a lei do inverso dos quadrados para mostrar uma propriedade interessante, foi ele mesmo, o senhor Isaac Newton. O que o Isaac Newton falou? Ele falou que matéria atrai matéria, ou seja, massa atrai massa. Ele disse que massa atrai massa na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Vamos escrever isso matematicamente. Matéria atrai matéria por meio de uma força. Essa força ela é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se é proporcional, tem uma constante. Essa constante foi chamada constante de gravitação, beleza? E aí o Isaac Newton falou que existia isso daqui para massas. Então, o Coronel Charles Coulomb, inspirado aí no trabalho de um cientista bem menos famoso, bem menos rico, que era o Joseph Priestley. Então, inspirado nos trabalhos de Joseph Priestley, o Coronel Charles Coulomb construiu um aparato experimental em que você pegava duas cargas elétricas separadas por uma distância e ele conseguiu mostrar que carga atrai ou repele carga na razão direta de suas cargas e na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Então, experimentalmente, o Coronel Charles Coulomb chegou à lei matemática que leva o seu nome, lei de Coulomb, de que a força elétrica entre duas cargas é o produto das cargas dividido pelo inverso do quadrado da distância entre essas cargas. Então, essa força ela é calculada experimentalmente. Essa constante que a gente tem aqui, ó, que é a constante K, é uma constante
que só depende do meio. Então a gente chama ela de constante de Coulomb, ou constante eletrostática do meio. Então é a constante que depende do meio material em que esse objeto se encontra. Né? Essas duas letrinhas Q que a gente tem aqui são as duas cargas. E a distância D é o espaço que existe entre as cargas. Beleza? Isso matematicamente traz a gente numa situação em que, para resolver problemas de lei de Coulomb, você tem que saber de cor a lei de Coulomb, saber a fórmula de cor. Basicamente é isso. Mas não é lá grande coisa isso, primeiro, porque essa fórmula é idêntica à fórmula que a gente tem da força de atração gravitacional. Esse é o primeiro ponto que fica aí ao nosso favor. Segundo ponto, é uma fórmula com 4 letrinhas e o significado delas conceitualmente faz muito sentido. É uma fórmula baseada na lei do inverso dos quadrados, ou seja, você vai ter no denominador uma coisa elevada ao quadrado, no caso é a distância, beleza? E essa constante que a gente tem aí é uma constante experimental, que dependendo do espaço que existe entre as cargas, vai ser o valor dessa constante. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Duas cargas pontiformes Q1 e Q2 com 6 microcoulombs e 12 microcoulombs estão separadas por uma distância d. Sabemos que a força entre as cargas possui módulo 7,2 N, qual é a distância entre as cargas? Aqui um exercício de aplicação simples da fórmula para a gente ver como é que ela funciona. Beleza? Então, o que nós sabemos aqui? Quais são os dados do nosso problema? Nós temos que a primeira carga, que foi chamada aí de Q1, ela tem valor 6 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Por que 10 a menos 6? Porque ele botou microcoulomb. Nós vimos lá na tabela de prefixos que micro é o mesmo que 10 a menos 6. Beleza? A carga Q2, que é a segunda carga envolvida, 12 vezes 10 a menos 6 coulombs. E elas estão separadas por uma distância d que a gente deseja determinar. Aí ele diz que a força entre essas cargas vale 7,2 Newton. E aí ele está perguntando qual é a distância e nos deu como informação a constante eletrostática. Ele chamou de constante eletrostática do vácuo porque falou que as cargas estão no vácuo. Ou você deduz que elas estão. Normalmente isso aí não pega muito não. Tá? Alguns vestibulares tentam fazer uma gracinha aí com essa constante, mas em princípio não tem pegadinha não, é muito tranquilo. Então ele coloca aí a constante como sendo 9 vezes 10 elevado a 9, e a unidade dessa constante é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Aqui vale a pena você observar as unidades só para você saber quais são as unidades que você deve usar em todas as outras letrinhas que você vai botar na fórmula. Beleza? Então a unidade da constante ela é fornecida para você como um guia para você saber quais são as unidades que você deve utilizar. Beleza? Então Newton significa que as forças têm que estar em Newton, metro quer dizer que as distâncias têm que aparecer em metro e Coulomb que as cargas têm que estar em Coulomb, elas não podem estar em microcoulomb, as distâncias não podem estar em centímetros, em milímetros, não podem estar em quilômetros. Beleza? É isso que a gente está fazendo aqui. Tá, beleza. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar? Fórmula da lei do inverso dos quadrados, que é a lei de Coulomb. A gente usa a constante K vezes o produto das duas cargas envolvidas, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores numéricos, nós temos a constante K, 9 vezes 10 a 9. A primeira carga, 6 vezes 10 a menos 6. A segunda, 12 vezes 10 a menos 6. Isso aqui tudo fica dividido pela distância, que é o meu sonho, que é o que eu quero descobrir, ao quadrado. Essa força, que é essa fórmula inteira, vale 7,2 Newton. Então, para você calcular isso, você vai ter que resolver essa equaçãozinha que apareceu aí para você, beleza? Aí você vai ter que resolver essa equação. Aí tu segue seu coração, velho. Aí tu vê qual é o jeito que tu acha mais legal de fazer aí, entendeu? Organiza teus cálculos aí, faz na manha, né? É uma sugestão que eu tenho aqui, que eu acho que é pertinente.
faz assim, agrupa tudo que é número num lugar e tudo que é potência de 10 no outro. E as letrinhas no outro. E vê o que acontece, entendeu? Aqui, ó, se a gente reorganizar essa bagunça aqui, a gente passa essa distância ao quadrado multiplicando para o lado de lá, né? Aí vai ficar 7,2 vezes a distância ao quadrado, igual. Aí vamos agrupar os números aqui, ó. 9 vezes 6 vezes 12. Aí tu dá teus pulos aí para calcular esse negócio. 10 elevado a 9 menos 6 menos 6. Por quê? Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, adiciona os expoentes. Estou somando números negativos, então 9 menos 6 menos 6. Aí você arruma essa bagunça aí, ó. A distância ao quadrado vai ser 9 vezes 6 vezes 12 dividido por 7,2, e aí tu se vira para calcular isso. 10 elevado a 9 menos 6 menos 6, bom, 9 menos 6 dá 3, menos 6 de novo, 10 a menos 3. Então vai ficar aqui, ó, um 10 a menos 3. E aí tu tem que arrumar essa bagunça que apareceu aí. Calma aí que eu tirei do slide. Aí você tem que arrumar essa bagunça que apareceu aí, beleza? Simplificando esse pacotão que a gente tem aí, a gente tem 90 unidades do lado de cá, devido a esse pedacinho aqui, e nós temos vezes 10 a menos 3 do lado de lá. Beleza? Então essa distância ao quadrado, organizando aqui, fica o mesmo que 9 vezes 10 a menos 2, e aí na hora de você tirar a raiz quadrada, vai ficar que a distância é raiz de 9, 3, raiz de 10 a menos 2, 10 a menos 1. Então isso aqui resulta em 0,3 metro. Beleza? Antes de virar e sair marcando, olha para ver se você fez o que foi pedido. Confere se você usou as unidades certas. Depois você vai olhar as alternativas com muita atenção. Beleza? Olha aí, ó. Bom, apliquei a lei de Coulomb, usei a constante K correta, 9 vezes 10 a 9, está ela escrita aqui. 6 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6 veio do fato de ser microcoulomb, tudo tranquilo. 10 a menos 6 apareceu de novo aqui no 12. Aí eu que resolvi agrupar 9 vezes 6 vezes 12. Ó, 9 vezes 6 vezes 12, está aqui. O 7,2 passou dividindo, está do lado de cá. E aí 10 a menos 3. Bom, eu estou achando isso aqui ótimo. Então 0,3 metros, está aqui na letra A, é a mesma coisa que 30 centímetros. Você marca e sai feliz da vida ao terminar a questão. Beleza? Então, lei de Coulomb é assim. Muita aplicação, né, da formulazinha, umas aplicações com equações um pouco mais difíceis, outras mais fáceis, mas conceitualmente não muda muito. É você perceber que a lei de Coulomb é um indicador da lei do inverso dos quadrados e ela aparece toda vez que você tem duas cargas. Se tiver mais de duas cargas, a cada duas cargas vai ter uma força entre elas. Aí a gente pode ter problemas dos mais variados níveis de dificuldade. Beleza? E aí, então isso pode aparecer com outras formas, pode aparecer outro tipo de equacionamento, né? Como a gente vai responder na próxima questão aí, para a gente poder ver como é que é. 3 cargas, Q1 igual a 16 coulombs, Q2 igual a menos 9 coulombs e Q3, cujo valor não foi informado, estão posicionadas conforme a figura abaixo. Ele quer saber o valor x, que é uma distância em metros, para que a força coulombiana, ou seja, a força de Coulomb, a força elétrica, para que a força resultante em Q3 seja nula. Eu nem acho muito interessante esse tipo de exercício, mas, cara, ele vive aparecendo em prova, o pessoal curte colocar isso aí, muitos vestibulares colocam esse negócio aí, né? Enfim, bom, vamos fazer. De fato, tem uma coisa interessante aí, que é o fato de você botar uma carga elétrica numa situação muito especial, em que existem forças, mas as forças elétricas se equilibram, e aí a força resultante no objeto é zero. Né? Então tem muitas coisas interessantes aí, né? Até pensando aí nas forças gravitacionais, como tem lá o espaço, lá o local, ponto de Lagrange, onde fica o telescópio James Webb. Né? Então esse negócio de equilíbrio realmente tem aplicações legais. Essa daí eu acho ela meio chinfrim, mas ela está nos livros, ela está nos vestibulares, ela está em listas de exercício, possivelmente está em provas escolares também, né? Tem gente que gosta desse tipo de abordagem aí. Então, vamos resolver.
né? Não deixa de ser um problema interessante também para a gente aplicar o conceito que a gente viu na aula de hoje. Então tá aí, ó. Tá aí as 3 cargas. Q1 é 16 coulombs. Bom, então não está escrito ali que ela é positiva não, mas eu vou botar aqui, ó, 16 coulombs. A carga Q2 ela vale menos 9 coulombs, ou seja, Q1 e Q2 atraem-se mutuamente, né? E aí ele não fala do valor da carga Q3, né? Ele quer saber a distância. Eu sei lá qual é a carga Q3, eu não sei se a carga Q3 é positiva ou é negativa, né? Se a carga Q3 for uma carga positiva, ela vai ser atraída por Q2 com uma determinada força. Então, vou colocar aqui, ó, a força de 3 em 2, beleza? Força entre 3 e 2. E ela vai sofrer repulsão da carga Q1. Por quê? Porque as duas seriam positivas. Então, a força de 1 e 3, beleza? Força entre 1 e 3. Mas também pode acontecer de essa carga Q3 ser negativa. Se a carga Q3 for negativa, a gente tem a força entre 3 e 2 como sendo uma força de repulsão, né? Então, a força entre 3 e 2, uma força de repulsão. E a força entre 1 e 3 como sendo força de atração, porque o 3 seria negativo e o 1 é positivo, beleza? Em todo caso, ó, independentemente do sinal, o que você vai fazer é dizer que a força entre 1 e 3 tem que ser em módulo igual à força entre 2 e 3. Né? Então, você vai pegar a lei de Coulomb e vai aplicar 2 vezes. Né? Então, vou calcular a força entre a carga 1 e a carga 3, que vai ser Kq1, Q3, dividido pela distância ao quadrado. Que distância? A distância entre 1 e 3. Essa distância aqui, ó, é x mais 3, beleza? Isso aqui dividido por x mais 3 elevado ao quadrado. A força entre 2 e 3, ou a força entre 3 e 2 é a mesma coisa, porque as forças pela terceira lei de Newton, né, tem que ser idênticas aí. A força entre 2 e 3 vai ser a constante K, que nem foi dado, vezes Q2 vezes Q3, dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 3 ao quadrado. Então, a distância 3 metros, 3 ao quadrado. Aí, tudo que eu sei é que essas forças têm que ser idênticas, ou seja, Q1 vezes Q3 dividido por x mais 3 ao quadrado, x mais 3 elevado ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a K vezes Q2 vezes Q3 dividido pelo 3 ao quadrado. Beleza? Por que isso aqui ficou uma expressão interessante para nós? Ora, eu consigo cancelar esse K. Espera aí que eu tirei o negócio aqui, vou devolver. Eu consigo cancelar esse K que está aqui com o K do lado de lá, que não foi dado. Eu consigo cancelar o Q3 de K com o Q3 do lado de lá. Q1 foi dado, 16 coulombs. Q2 também foi dado, é menos 9. Como eu estou calculando o módulo na força, eu posso colocar somente o número 9. Né? Então, ficou bem interessante aí. Ó. Aí, basta descobrir o valor desse x aí. Beleza? 9 é o mesmo que 3 ao quadrado, então essa divisão aqui dá 1. Então, a expressão que eu tenho é x mais 3 ao quadrado igual a 16. Então, eu tenho que x mais 3 vai ser igual a raiz de 16, que é 4, ou x mais 3 igual a menos raiz de 16, que seria menos 4. Por que isso? Porque tanto 4 como menos 4, se eu elevar ao quadrado, vai dar 16. Essa segunda equação aqui, no nosso problema específico, acaba que ela não tem muita serventia, porque a gente sabe que x nunca vai poder ser um número negativo. Então, se x mais 3 daria menos 4, x seria menos 7. Então, não tem como esse x ser menos 7, beleza? Então, não funciona. E x mais 3 é igual a 4, chega à conclusão de que x, que é a distância que a gente está procurando, vale 1. Então, a distância x vale 1. Beleza?
antes de sair marcando, ler o enunciado de novo e ver se você está fazendo o que foi pedido. Beleza? Rapidamente, ele me deu as 3 cargas, falou da posição, falou que a distância x está em metros. Bom, usei realmente aqui tudo no sistema internacional. Coloquei realmente uma expressão na frente da outra, calculei com as distâncias. Bom, não vejo problema nenhum. Feita essa revisão, aí a gente pode chegar à conclusão que de fato a distância x que a gente calculou vale 1 metro. Beleza? Então, para a gente poder finalizar a nossa conversa de hoje, né, os problemas de lei de Coulomb são assim: você vai ter que aplicar, ele muitas vezes vem misturado com outros tipos de problemas aí, problemas de mecânica, problema com força, com mola, com negócio de plano inclinado, com pêndulo, né, tração em fio, aí fica, né, realmente outros grupos de problemas aí mais sofisticados. Mas o princípio é esse: a lei de Coulomb é uma expressão da lei do inverso dos quadrados. Beleza? Sucesso, valeu, até a próxima, tamo junto. Sucesso.